Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente ouve como prefeita pela primeira vez, mas quando era deputada federal já passou por aqui algumas vezes. Margarida Salomão, que agora é a prefeita de Juiz de Fora, ela que é do PT. Prefeita, bom dia, bem-vinda, prazer ouvi-la mais uma vez aqui no Café com Política, como eu disse, pela primeira vez agora como prefeita. É uma satisfação muito grande. Na verdade, eu estive aqui na Rádio Super, que é sempre um lugar excelente para a gente estar e conversar com você, Rodrigo, com a Adriana, quando ainda antes de tomar posse. Então já era prefeita eleita, agora prefeita empossada. É um prazer enorme. Muito bem, bem-vinda mais uma vez. Prefeita, para começar, recentemente a senhora anunciou que a Prefeitura de Juiz de Fora estava saindo do programa Minas Consciente. Foi uma decisão tomada para que a senhora pudesse ter um pouco mais de autonomia em algumas decisões relacionadas ao município. Eu queria que a senhora começasse explicando os motivos que levaram a senhora a optar pela saída desse programa, que é um programa do governo do estado. Olha, Rodrigo, depois de 2 semanas em que nós estávamos dentro do Minas Consciente e já mais conhecedora da situação com a qual a gente tinha que lidar, ficou claro para nós que fazer a gestão local de uma situação tão complexa é melhor, é mais vantajoso do que você ter que se vincular a diretrizes que são muito justificáveis, mas que têm como alvo o Estado inteiro. Então, nesse caso, até porque a marca da nossa administração é uma interlocução ampla com a sociedade, a gente consegue uma sintonia mais fina usando a prerrogativa do município de se ordenar as suas atividades sociais, ordenar as suas políticas de saúde. Então nós fizemos isso sem nenhum conflito com o governo do estado, com o qual a gente vem mantendo uma interlocução muito boa, muito respeitosa, tanto com o governador Romeu Zema, que já esteve visitando Juiz de Fora aqui esse mês de janeiro, como com os seus secretários. Então não é absolutamente nenhuma questão política, é de fato um ganho em termos de capacidade de gestão. E com isso, prefeita, primeiramente um bom dia, bem-vinda aqui ao Café com Política, um prazer falar com a senhora. Um programa, de enfrentamento à Covid teve que ser implementado na cidade, um decreto com medidas, de enfrentamento, aí sim discutidas aí na cidade. Eu gostaria que a senhora falasse como está nesse momento esse planejamento de enfrentamento à Covid, abertura de comércio, fechamento, como que está isso aí em Juiz de Fora? Olha, nós estamos trabalhando nessa grande conversa com a comunidade organizada num fórum que se chama Fórum em Defesa da Vida. Na verdade, esse é o nosso primeiro compromisso, é a defesa da vida. Mas a vida, além de ser a preservação da condição sanitária, também numa cidade como Juiz de Fora, que é diferente de outras cidades de Minas que tem um perfil mais industrial, hoje Juiz de Fora é um grande polo prestador de serviço. 70% da força de trabalho vincula-se de alguma forma à área de serviços. Então nós tivemos que manter também essa interlocução aberta e nesse fórum nós temos uma conversa em andamento que vai desaguando nessa reordenação urbana. Então nós editamos um decreto com a nossa própria sistemática que é fundamentada cientificamente em normas do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, porque também não podemos fazer uma categorização caótica, a gente tem que ter um fundamento sanitário, assim como temos que ter esse diálogo social aberto, e aí nós editamos uma nova norma de possibilidades e de impossibilidades. Estamos com a nossa briosa fiscalização trabalhando ativamente, estamos evitando aglomerações, combatendo mesmo de uma forma ativa e, inclusive, dentro desse programa, nós suspendemos o feriado do carnaval, o ponto facultativo dos dias de carnaval, porque nós observamos, sabe, Adriana, uma coisa muito curiosa, e reveladora, de que você tem picos de contaminação e de internações num período imediatamente posterior aos feriados, aos grandes feriados.
que é quando as pessoas celebram, socializam, viajam, vão para a praia, porque aqui em Juiz de Fora nós somos pertinho, né? Então, quando elas voltam, você tem um pico assustador da pandemia. Então, com isso, nós terminamos com a possibilidade, pelo menos no que diz respeito ao poder público municipal, que é o grande empregador do município, nós suspendemos esses feriados para exatamente melhorar a defesa da vida. Prefeita, eu queria saber também da senhora como é que está a vacinação neste momento em Juiz de Fora. Nós sabemos que as doses ainda são poucas diante da necessidade que existe, né? E aqui em Belo Horizonte, a gente até noticiou, por exemplo, o sumiço de doses da vacina. No estado a gente tem casos assim também. Eu queria saber como é que está a vacinação e como é que a prefeitura tem feito para fiscalizar que não haja desperdício, que não haja risco das pessoas sumirem com doses da vacina. Como é que a prefeitura tem se preparado para evitar problemas como esse? Olha, Rodrigo, nós tínhamos, na verdade, um esquema já armado para vacinar a população como um todo. Isso era o nosso objetivo. Antes ainda da posse, eu já tinha feito contatos com o Instituto Butantan para comprar 1 milhão de doses. E aí é claro que nós teríamos um processo mais fluente e atendendo à ansiedade normal que as pessoas têm de serem vacinados. Mas aí houve as mudanças que nós conhecemos da política nacional, então o repasse é feito ao governo do estado, que tem então repassado para nós, ainda ontem chegou mais um lote de vacinas. Nós temos procedido da única forma que é possível, com a máxima transparência possível. Então, a secretária de Saúde tem mantido um diálogo com a população, informando todos os dias quem são os que foram vacinados, quais são os critérios da vacinação. Nós até agora não tivemos esses problemas que já ocorreram em outros lugares. Estamos fazendo um trabalho muito minucioso para evitar toda a confusão, todo mal entendido possível. Nesse momento, quem está sendo vacinado são os profissionais de saúde que estão na linha de frente e também os idosos institucionalizados e as pessoas que trabalham nessas instituições de longa permanência, né? Porque elas evidentemente são muito vulneráveis e podem atuar como vetor de contaminação daquela população especialmente confinada, né? Pessoas que vivem numa condição que favorece a contaminação. Então nós estamos procedendo dessa forma e até agora vai indo a vida muito bem. E a ocupação de leitos, a prefeita, está tudo sob controle? Porque me lembro que durante a pandemia, Juiz de Fora chegou a receber, inclusive, pacientes, né, do Rio de Janeiro em busca de internação, de leitos, de atendimento médico. Porque como nós somos um grande polo de atenção à saúde, temos uma reputação justificada nesse campo, temos uma boa rede de equipamentos, nós temos tentado também e estamos trabalhando nesse sentido. Desde que nós iniciamos o governo, nós já ampliamos o número de leitos de UTI, estamos nesse momento apenas aguardando uma autorização do Estado para acrescentar mais 7 leitos, já temos uma conversa para mais 6 leitos um pouco adiante. Então, nós estamos mantendo os índices sob controle. Infelizmente, a pandemia é um fenômeno horrível e surpreendente. Você veja na Europa que se imaginava que as coisas estavam mais ou menos sob controle, de repente você tem um repique com uma cepa muito mais virulenta. E é fato que no mundo inteiro a vacinação está indo muito mais lenta do que a gente gostaria que acontecesse. E no Brasil, por causa da desorganização que todo mundo conhece, infelizmente a lentidão ainda é maior. Então a aflição das pessoas é enorme. As pessoas estão muito, muito ansiosas. E nós estamos lidando com isso, porque esse é um dado da realidade, você não pode ignorar a aflição das pessoas. O prefeito, queria falar um pouquinho com a senhora também em relação à economia. Nós sabemos que as cidades como um todo estão sofrendo impactos com a pandemia, com a redução da atividade econômica. Que tipo de medidas a senhora tomou ou pretende tomar
para tentar ajudar na recuperação econômica da cidade? A gente ouve alguns prefeitos falarem em redução de impostos para facilitar a vida de comerciantes, por exemplo. Juiz de Fora pode abrir mão de alguma receita, por exemplo, abrir mão de algum imposto para tentar auxiliar o empresariado a recuperar-se, ou não dá para fazer isso até mesmo pelo momento de crise que todas as cidades vivem? Olha, vamos dividir a situação em duas partes. De um lado, nós autorizamos o funcionamento de atividades econômicas que são grandes empregadores. Restaurantes, o comércio do centro da cidade, o comércio varejista, também é um grande empregador na cidade. Então, ao fazer isso, você já reduz um pouco essa tensão que estava instalada com nós tivemos a morte de um número de CNPJs assustadora na cidade, que nós temos muitas empresas que são pequenas, que não têm acesso a crédito, a ajuda do governo acabou no ano passado, nós estamos sem o auxílio emergencial, então nós vamos ter que enfrentar isso sim. Então nós estamos fazendo estudos da nossa situação fiscal ao passo em que nós autorizamos a retomada dessas atividades econômicas para mitigar o prejuízo. Mas nós vamos ter, de fato, que desenvolver uma política mais ativa, e eu espero poder propô-la nas próximas semanas, para apoiar esses setores que foram muito prejudicados, que são grandes empregadores e que têm uma importância muito grande na vida da cidade. Nós vamos fazer uma proposta também nesse sentido. Prefeita, a senhora logo no início da entrevista falou a respeito, da possibilidade de gerenciar melhor essa questão da pandemia, saindo do Minas Consciente e adotando um plano, conversado com a sociedade, um planejamento com comerciantes aí na cidade. Só que esse tipo de comportamento tem sido alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro, porque quando é perguntado a respeito das medidas de combate ao coronavírus, o presidente sempre fala que o Supremo Tribunal Federal tirou, da alçada do governo federal a prerrogativa de tomar decisões que tentam controlar a pandemia, dando essa autonomia para prefeitos e governadores. Como que a senhora vê, ou como que a senhora responderia a essa crítica? Olha, eu acho que o papel do gestor público, especialmente de quem exerce uma função tão nobre e tão estratégica quanto a presidência da República, primeiro papel é dar exemplo, agir de forma adequada à grande responsabilidade que desempenha. Então eu, por exemplo, como prefeita de Juiz de Fora, eu não posso dizer que a pandemia é uma paranoia, é uma alucinação ou uma gripezinha. Eu não tenho o direito de dizer isso, porque o meu posicionamento público impacta o comportamento das pessoas. Nesse momento, é fundamental que toda a população brasileira compreenda a gravidade da situação que nós enfrentamos e se engaje no seu combate. Então, eu acho que essa, por exemplo, é uma posição que qualquer governante, da presidência da República ao prefeito de uma cidade pequena, tem que assumir como sua. O papel de dar exemplo, de mobilizar a comunidade no sentido da segurança sanitária, isso é uma coisa. A outra coisa é a organização nacional da prestação da saúde, que é um direito constitucional e que tem o SUS como a sua grande ferramenta. O SUS é um sistema nacional. Quando se desorganiza o SUS, seja pelo seu subfinanciamento, seja pela incompetência na gestão nacional, você tem, claro, consequências muito evidentes. Uma das mais graves, eu acho, é exatamente a escassez de doses de vacinação no momento disponível. Então, isso é uma responsabilidade do sistema nacional. É uma responsabilidade do Ministério da Saúde, da Presidência da República. Eu acho que a Prefeitura tem o seu papel a cumprir, mas nós precisamos que funcione o Pacto Federativo, que o Estado funcione, que o governo federal funcione, para que a gente possa realmente reagir adequadamente a esse momento tão grave na vida do nosso país. Hora do bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já esteve conosco aqui em outras oportunidades, conhece bem o quadro, perguntas objetivas, respostas também objetivas, um ping-pong. Combinado, prefeita? Combinado. Para começar, Minas Consciente. É um bom programa, mas não serve para o Juiz de Fora. Juiz de Fora e a pandemia. Estamos fazendo uma luta dura e vamos vencer. Relação com o governo do estado. É uma relação respeitosa e boa, e eu espero que continue favorecendo a cidade. Início do mandato, maior desafio. A própria pandemia, sem dúvida, em todos os sentidos. Saúde, convivência social, educação, um enorme desafio. Recuperação da cidade pós-pandemia. O que fazer? Ouvir a população, trabalhar para o desenvolvimento do nosso potencial, e eu tenho muita esperança que Juiz de Fora vá sair mais forte e melhor da pandemia. Prefeitura, mais difícil que o legislativo? É um desafio diferente, é um desafio fascinante. Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Prefeita, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com os ouvintes aqui da Rádio Super. Prazer ouvi-la. Que a senhora faça aí um grande trabalho em Juiz de Fora. Eu que agradeço imensamente a vocês, Rodrigo, Adriana, e a Rádio Super por abrir essa oportunidade. Estou sempre à disposição. Quando quiserem, vamos voltar a tomar café com política. Ótimo. Prefeita, obrigada mais uma vez pela participação. Um ótimo fim de semana.